E aí, pessoal, mais uma vez o seu Mano Lucas na área, o seu professor de Física, e hoje vamos estudar movimento uniformemente variado. Vamos falar sobre a equação da aceleração, velocidade pelo tempo, distância em função do tempo e também equação de Torricelli. Então se liga aí, mas antes, fica com a vinheta. E aí, pessoal, agora que você já viu a vinheta, bora pra cá, para movimento uniformemente variado. Primeira equação que a gente vai trabalhar é a equação da aceleração média. Primeira equação da aceleração média vai nos dizer o quê? Que a aceleração de um corpo... Bem, primeiramente, vamos falar o que é aceleração. Bem, sempre quando a gente está em movimento, a gente pode estar ganhando velocidade ou perdendo velocidade. Essa variação na velocidade quer dizer que a gente está ganhando aceleração ou está perdendo aceleração, ou seja, a gente está desacelerando. Então, a aceleração média é a aceleração média que um corpo adquire ao longo de um determinado trajeto, onde ele vai ter uma certa variação de velocidade e aí a gente vai calcular a aceleração média que esse corpo adquiriu ao longo desse trajeto, o tanto que ele ganhou de velocidade proporcionalmente ao seu tempo. Tá bom? Então aqui, ó, a aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT. A gente falou na última aula de movimento uniforme que delta representa sempre uma variação. Um ponto final menos um ponto inicial, sempre. Agora, tem várias maneiras, vários livros trazem algumas grandezas físicas escritas de maneira diferente. Por exemplo, eu vou colocar aqui VF para final e VI para inicial. Mas tem livro, por exemplo, que utiliza V menos V0. Tá tudo certo também, tá? Tanto faz. Então a aceleração média do corpo é igual a ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então aqui AM, aceleração média, V, velocidade, T de tempo. Agora cada grandeza física dessa tem uma representação de uma unidade de medida, ou então unidade física. A unidade de medida no SI, que é o Sistema Internacional, que é utilizado para aceleração metros por segundo ao quadrado, para a velocidade metros por segundo e para o tempo segundo. Geralmente a pergunta, as questões, pode te pedir a resposta no SI ou não. Se te pedir no SI, você tem que colocar nesse aqui. Se não, você vai ver o que adapta em cada questão. Por exemplo, vamos aqui nessa questão aqui ver o que ela vai pedir. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? Informação importante. Ela está partindo do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Primeira informação aqui. Toda questão de física que a gente vai respondendo, é bom você ir passo a passo, anotando cada informação. E atinge a velocidade de 90 km por hora. Ou seja, se atingiu essa velocidade, é uma velocidade final, tá? Velocidade final atingida, 90 km por hora. Em 10 segundos. Bem, se isso demorou 10 segundos, ele já está falando que é a variação do tempo. Já é o resultado de ΔT. A gente poderia falar que o tempo inicial vale 10 e o tempo final vale... o tempo inicial vale 0 e o tempo final vale 10. Aí ficaria 10 menos 0, 10. Então a gente já pode colocar aqui, ó, resumidamente, ΔT é igual a 10 segundos. Ele quer que a gente determine o valor da aceleração, perfeito? Qual que é o valor da aceleração? A gente vai ter que colocar nessa equação aqui, ΔV sobre ΔT. Só que antes da gente resolver essa questão, a gente precisa saber o quê, ó? Se as unidades de medidas, né, estão compatíveis, se a gente pode relacionar, porque eu não posso misturar quilômetros com metro, ou então hora com segundo, ou minuto, ou dias. Quando a gente vai fazer um cálculo na física, a gente tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. E é isso o que a maioria dos alunos erram. Então vamos observar aqui, ó, quilômetros por hora, e aqui temos 10 segundos. O que a gente vai fazer? Eu posso fazer o seguinte, transformar esse valor aqui, quilômetros por hora,
para metros por segundo, tá ok? Vai ficar mais fácil assim. Então, a velocidade final vai ser igual a 90 dividido para 3,6. Esse valor aqui, 3,6, é o termo para a gente poder dividir o valor de km por hora e transformar para metros por segundo. Se eu pegar 90 e dividir para 3,6, vamos ficar com 25. E a nova unidade vai ser o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Bom, agora aqui já está em metros por segundo, aqui vai estar em segundo, a gente vai poder relacionar. Vamos colocar aqui, então, a equação VF menos VI. VF é quem? 25. Então, vou colocar aqui, ó, 25 menos velocidade inicial, 0, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. A gente já fez direto essa aqui, ó, 10. Então, 25 menos 0 vai dar 25, dividido para 10. 25 sobre 10, a aceleração é igual a 2,5. Qual a unidade de medida da aceleração? Bem, se aqui estava em metros por segundo e aqui está em segundo, e aqui é uma divisão, perfeito? Metros por segundo dividido por segundo vai dar metros por segundo ao quadrado, que nem a gente viu aqui no nosso SI, que é metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Bora para a próxima equação? E aí, pessoal, mais uma vez aqui, com a segunda equação, que a gente vai apresentar a equação velocidade em função do tempo. A equação da velocidade em função do tempo é a mesma equação da primeira, da aceleração média. Só que a gente isola a velocidade final e coloca essa velocidade variando de acordo com o tempo que se passa. Olha aqui como é que vai ficar. A equação vai ficar, então, velocidade em função do tempo. Essa aqui é que nem aquela f de x que vocês trabalham bastante em matemática. Ou seja, a função de x, quando o valor de x altera, o valor da minha função também altera. Ela é uma consequência. Ou seja, se é v de t, quando eu altero o valor de t, se eu mudar esse valor t aqui, o valor do meu resultado final, que vai ser a minha velocidade, também será alterada. E observe o seguinte, nessa questão, velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Quem acompanha o tempo é sempre a aceleração. Quem está sozinho é sempre a velocidade inicial. Então você tem que prestar bastante atenção aqui, que o enunciado pode fazer o quê? Inverter esses dois lados, porque a ordem do fator aqui não vai alterar o produto. Ou seja, se eu pegar A vezes T e passar para cá e somar com a velocidade inicial, vai ser a mesma coisa, tudo bem? Então bora lá. Para a gente poder trabalhar essa questão, trouxe aqui esse exemplo. Um corpo tem sua velocidade variando ao longo do tempo. Pela equação, aí ele deu essa equação aqui, ó. Velocidade 3 mais 9t. Bem, de acordo com a nossa equação, esse 3 aqui é o que está sozinho. Esse 3 aqui, então, é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é igual a 3. 3 o quê? Ele está falando que é no SI, que é no Sistema Internacional. No SI, a gente viu na aula, no quadro passado, que a velocidade é 3 metros por segundo. No SI é metros por segundo. Esse cara aqui que está acompanhando o tempo, está multiplicando o tempo, é a minha aceleração. Então, a aceleração é igual a 9. No SI vai ser o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, se a gente ele está perguntando, determine velocidade inicial e aceleração. Bem, a gente já achou aqui, ó. Essa aqui, ó, é a letra A. Letra A. E a aceleração aqui, ó, letra B. Só falta, então, a letra C. Velocidade quando o tempo foi igual a 3 segundos. Quando T foi igual a 3 segundos, você vai fazer isso aqui, ó. Velocidade. No tempo, você vai botar 3, né? Porque é quando for 3 segundos. E o que você vai ter que fazer? Repete essa equação, só que no lugar do T, você coloca quem? 3, tá? Então vai ficar como? 3 mais 9 multiplicado por 3. Vamos ter o quê? 9 vezes 3,
27. 27 com 3, 30. Qual a unidade de medida da velocidade novamente no SI? Metros por segundo, tudo bem? Metros por segundo. E acabou aqui. Simples assim, tudo bem? Então, bora lá para o próximo quadro. Bora lá, terceira equação. Equação do espaço em função do tempo, ou seja, a minha distância, o meu espaço, ele varia de acordo com o decorrer do meu tempo. Nessa equação a gente vai ter o quê? A distância final, a distância percorrida, vai ser igual a distância inicial, ela que vem sozinha. Aqui multiplica o tempo, é a minha velocidade inicial. E aqui multiplica o t ao quadrado, é meu a sobre 2. Esse a aqui, né, é de aceleração. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa equação. Quando a gente tiver esses dados, a gente vai utilizar essa equação para poder descobrir aqui o que ele possa perguntar. Exemplo. Uma partícula parte do repouso. Bem, está partindo do repouso, né? Se parte do repouso, eu já sei que a minha velocidade inicial vale 0. E em 5 segundos percorre 100 metros. Ou seja, o tempo, o ΔT, o tempo total, a gente pode chamar desse t aqui, ó. Em algumas questões já a gente já vai trabalhar esse t aqui, é como se fosse o ΔT, é a variação que ocorreu no tempo já, tá? Para a gente não ter que colocar tempo final menos tempo inicial, ter que botar esses valores, já coloca o valor do tempo transcorrido, a variação do tempo. Por que isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um cálculo, a gente vai pegar a variação do tempo e você inicia um cronômetro, ele inicia o tempo em qual valor de tempo? Em 0 segundos, não é? Então não faz sentido a gente ter que colocar toda hora ΔT. Então nesse caso a gente vai colocar sempre esse t como se fosse uma variação do tempo já, valor de ΔT, tá? Então o tempo transcorrido é de 5 segundos. Percorre 100 metros. Percorre então é a distância que ele percorreu, é o valor distância final, tá? Ou seja, em 5 segundos ele percorreu 100 metros. Então esse S aqui vale 100 metros. Deixa eu botar só M, né? Considere que é um movimento uniformemente variado e podemos afirmar que a aceleração da partícula é d, então ele está perguntando o quê? A aceleração da partícula. Então, informação importante, a gente já copiou aqui, 5 segundos, 100 metros, ele quer saber a aceleração. Bem, se você quiser tentar, você pode fazer o seguinte, dá uma pausa aí nesse vídeo agora e tenta responder essa questão, tá? Fez a resposta, coloque aí nos comentários para ver se você vai acertar. Se você já pausou, deve ter dado tempo de pausar e já respondeu a questão, bora lá para a resolução então. Bem, ele quer que a gente determine a aceleração. A aceleração está bem aqui, ó. E ele deu todos os outros dados. O que a gente pode fazer nessa questão? A gente pode isolar o A e no final a gente joga os valores. Eu acho muito mais fácil quando eu vou resolver a questão, jogar os valores sempre no final, tá ok? Porque quando eu jogo o valor no final, eu não me perco com os números. Bora lá para você ver como é que vai ficar, ó. Eu quero deixar isolado a aceleração, perfeito? Para a gente poder resumir aqui, o que a gente poderia resumir é o seguinte, para não ter que contar, a velocidade inicial aqui é 0. Então, esse valor aqui, ó, eu já posso cortar. Então, eu sei que vai ficar algo assim, ó. S, eu não vou botar S de T não, vou botar só S. S é igual a SI mais a T ao quadrado sobre 2. Lembrando, por que eu cortei esse aqui? Porque a velocidade inicial é 0. 0 vezes qualquer número é 0, tá ok? Então, só sobrou essa equação aqui. Bem, ela fala que ela parte do repouso, em 5 segundos percorre 100 metros. Outra coisa que a gente poderia ter feito também, a distância inicial. Bem, ela está partindo do repouso, ela percorre 100 metros, ou seja, a distância inicial dela também valia quanto? Valia 0. Como ela vale 0, eu vou cortar também esse valor aqui, ó, para não ter que jogar os valores aqui e facilitar. Então vai ficar como S, A, T ao quadrado, sobre 2. Bem, resumiu a isso.
Agora eu vou isolar a aceleração. Para isolar a aceleração, eu quero deixar esse cara aqui sozinho, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e passo para cá, ó, o quê? Multiplicando. Esse t ao quadrado está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, no final das contas, a gente vai ter o quê? A aceleração vai ser igual a 2 vezes o espaço dividido pelo tempo ao quadrado. Bom, agora que a gente já montou a nossa equação, eu posso colocar os valores. 2 vezes... Quanto é que vale o S? 100. Dividido por t ao quadrado. T ao quadrado a gente tem aqui, ó, que é 5. Então, é 5 ao quadrado. Perceba uma coisa aqui também, que a gente está trabalhando aqui em metros, segundos. A gente não misturou quilômetros, não misturamos horas. Então, aqui a gente não tem que transformar nada, tá? Então, vai ficar a aceleração é igual a 2 vezes 100, vai dar 200. 5 elevado a 2 vai dar 25. Agora você vai pegar 200 e dividir para 25. Isso aqui vai dar o quê? 8 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Só para você perceber uma coisa, por que deu essa unidade de medida? Que a gente já sabe que é a unidade de medida da aceleração. Perceba uma coisa. Aqui em cima eu tinha um valor numérico que não tem unidade de medida. Aqui no S eu sei que vale metros. No tempo eu sei que é segundo. Só que é segundo ao quadrado, porque aqui está t ao quadrado. Então aqui era segundo ao quadrado. Então em cima eu tinha metros, embaixo eu tenho segundo ao quadrado. 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bora para a próxima e última equação. Então, pessoal, último quadro agora. Última equação. Equação de Torricelli. V ao quadrado, ou seja, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. Essa equação geralmente ela é utilizada quando você não tem o tempo da questão. Perceba que ela não tem o tempo relacionado aqui. Temos velocidade, aceleração e ΔS, beleza? Então, lembrando as unidades de medida, né? Última equação, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo ao quadrado e metros. Bora lá pro exemplo? Botar em prática? Determine a aceleração de um veículo, ou seja, então já vamos aqui, ó, o que ele quer? A aceleração. Então, determine a aceleração. Que partindo do repouso, se parte do repouso, a velocidade inicial vale 0. Velocidade inicial vale 0. Atinge a velocidade de 90 km por hora. Então, presta atenção aqui, ó, 90 km por hora. Velocidade 90 km por hora. Depois percorre 30 metros. Depois de percorrer 30 metros. Ou seja, esse percorrer 30 metros já é a variação da distância. Então, ΔS vale 30 metros. Bem, nessa questão aqui, perceba uma coisa. Eu tenho a velocidade em quilômetros por hora. Eu tenho a distância em metros. Nessa questão vai ser mais fácil a gente transformar quilômetros por hora para metros por segundo, porque aí a gente vai poder relacionar essas duas equações. A gente já trabalhou essa questão aqui, é só pegar 90, divide para 3,6. Esse valor aqui vai ser, então, 25 metros por segundo. Bem, ele quer que a gente determine a aceleração, não é? O que a gente já pode fazer? A gente tem que isolar o A. Antes de isolar o A, o que for zero eu já vou tirar logo aqui. Velocidade inicial é 0. Esse carinha aqui eu não vou nem contar, então. Já para facilitar. Então a equação vai ficar como? Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes ΔS. Bem, se você não tentou fazer a questão do quadro passado, dá uma pausa nesse vídeo aí, tenta responder essa questão aqui,
da mesma maneira que a gente fez na outra, isolando, né, a aceleração, e tenta achar o valor. Dá uma pausa. Pensou que estava pausado, né? Não, travou não, gente, também. Voltando aqui para a questão, se você já respondeu aí nos comentários, vamos ver se você acertou agora. A gente tem que achar o valor da aceleração. Para achar ela, eu vou isolar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 e esse ΔS, ambos estão multiplicando. Ambos vão passar para o outro lado, dividindo, perfeito? Então, de um lado, eu vou ter somente a aceleração, do outro lado eu vou ter o quê? Velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes ΔS. Velocidade ao quadrado, cadê a velocidade? 25 ao quadrado dividido por 2 vezes quanto? 30. 25 ao quadrado vai dar 625. 2 vezes 30 vai dar 60. 625 sobre 60, a aceleração dá um valor aproximado de 10,4. Agora, qual que é a unidade de medida? Lembrando mais uma vez, olha. Aqui em cima eu tenho metro por segundo, perfeito? Aqui eu tenho metro por segundo. Só que perceba uma coisa. Aqui é metro por segundo ao quadrado e aqui é ao quadrado também, porque aqui a velocidade está ao quadrado. Então, metro fica ao quadrado e o S fica ao quadrado também. Aqui embaixo eu tenho 2, que é só um número, e eu tenho 30. Só que esse 30 é um metro. Olha o que vai acontecer. Metro por segundo ao quadrado dividido por metro. Esse metro aqui cancela com esse metro aqui. Então vai sobrar só o quê? Metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no SI. Então a unidade é o quê? Metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Vai lá e aperta no sininho de notificação. E se ficou alguma dúvida, pode comentar aí, que eu vou estar sempre de olho, tá? Até a próxima. Valeu!